Olá a todos e todas, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência. Hoje conosco no nosso estúdio, Djalma Brochado, professor, doutor em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará, com cotutela pela Universidade de Pisa, também doutorado sanduíche na Universidade de Paris, é advogado, professor universitário e, para os que o não conhecem, também um artista plástico, né, com uma excelente obra. É uma grata surpresa, professor, aqui para nós recebê-lo para discutir esse tema, que é um tema delicado, cheio de questões prós, questões contras, né, que precisa aí a gente aprofundar um pouco mais, né, os data centers e risco de danos ambientais. Muito agradecido pela sua presença, para esclarecer aqui os nossos ouvintes sobre esse tema. Obrigado, Clésio. Eu queria te agradecer o convite. Sempre um prazer, um privilégio estar aqui debatendo contigo. Esses temas que são cada vez mais do momento, especialmente quando a gente trata de meio ambiente e clima. Agradecer à TV da Transparência por estar fazendo esse trabalho, essa divulgação, que acaba sendo científica e é fundamental para que as pessoas em todos os lugares possam cada vez mais ter contato com esse tipo de assunto, né, de forma mais técnica e a mais isenta possível. Professor Djalma, eu vou pedir aqui o Tiago para nos trazer aqui um slide para nos ajudar a discutir, primeiramente, tentar esclarecer o que é o data center, né? Esse centro de dados, né? Eu ainda sou da época do banco de dados, certo? Ainda aquela coisa assim muito parada, né? Hoje é uma questão muito mais ampla, né? A gente tem, antes você tinha isso dentro das próprias empresas para atender as empresas, né? Ali no dia a dia e tal. Hoje, né, é um centro que está localizado aqui no Ceará, no bairro de Fortaleza, mas para atender o mundo como um todo, né? A gente tem aqui o slide que ele nos traz o seguinte, né? Um data center é uma instalação física projetada para abrigar infraestrutura e tecnologia de informação, TI, é essencial para construir, executar e entregar aplicações e serviços, além de armazenar e gerenciar os dados associados a estas operações. Tem alguma coisa ainda assim para deixar mais claro para os nossos ouvintes? O pessoal de TI, tudo bem, sabe muito bem o que é isto, né? Mas os outros ouvintes nossos que não são bem da área, né? O que é isso, do que se trata? Você podia trazer uma informação para a gente? Clésio, de uma forma simplificada, data center é um local onde se guarda absolutamente tudo que a gente trabalha online. Então, toda vez que você envia um e-mail, que é salvo uma imagem no Instagram ou em qualquer aplicativo e que a gente diz que está na nuvem, na verdade a nuvem é algum data center espalhado pelo mundo. E isso envolve desde transações bancárias a qualquer outro tipo de informação, desde as mais sigilosas até as mais públicas, estão salvas nesses data centers. Então, eles são hoje equipamentos fundamentais da nossa vida cotidiana. Hoje é indissociável um data center dessa vida cotidiana. E eles existem em diversos portes, em diversos formatos. Mas dá para a gente conseguir dividir, hoje em dia, dois tipos básicos. Os tradicionais e os de hyperscale, que eles falam, que é um data center gigante, próprio para fazer processamento de informações. Quando fala isso, a gente lembra logo de inteligência artificial. Então, esses data centers, porque eles são considerados diferentes dos tradicionais? Porque eles exigem uma capacidade de processamento muito maior, muito mais elevada e, portanto, gastam muito mais energia, precisam de muito mais água para refrigerar, de uma estrutura de espacial muito maiores do que os data centers tradicionais. Então, hoje em dia, a gente pode dizer que existem esses dois tipos de modelos. Para você ter uma ideia, existem no mundo aproximadamente 12 mil data centers. 12 mil. 45% deles são nos Estados Unidos, 5 mil e alguma coisa, 5.500 estão nos Estados Unidos. No Brasil nós temos aproximadamente 200 data centers. E está a demanda cada vez aumentando em todo lugar, mas especialmente a África, a América Latina e na Ásia também tem um grande crescimento nesse momento. Inclusive desses de hyperscale. Existem mais ou menos 1.500, 1.300 desses grandes data centers para processamento de IA, né? Então mais ou menos 1.400, 1.500. E esses que devem ter mais 500 nos próximos 4 anos.
Djalma, quando você está falando, né, esse armazenamento de dados, aqui para deixar claro, vai desde a fotografia que hoje, né, todos batem no celular, ao texto do estudante, do professor, armazenado no seu computador, as informações contábeis e de comercialização das empresas, de todos os portes. É disso que a gente está falando, né? Do cotidiano do indivíduo, as agências financeiras, bancárias, essa informação hoje que precisa estar alocada ali em um determinado lugar, né? sob guarda, né? Exato. Todas as informações que a gente trabalha digitalmente. Inclusive as músicas que a gente ouve, os áudios que a gente grava, todo tipo de mídia que é trabalhado, todo tipo de informação que precisa ser armazenada em algum lugar, e se algum lugar a gente chama de data center. Só que existem aqueles, por exemplo, que funcionam exclusivamente para uma empresa. A gente chama de data center colocation, tipo colocation. Existe também o enterprise, melhor dizendo, que ele pode ser dividido para várias empresas, funcionam num único data center. Então, uma empresa, por exemplo, uma revista que guarda seus dados online, ele guarda em um armário só, um rack só de um data center. E ele esse data center aluga outros racks para outras empresas, né? Existem esses que podem ser divididos. Existem também, como eu disse, alguns que funcionam muito próximo dos lugares onde a informação vai ser trabalhada, que são os edge, que precisam ter uma latência baixa, ou seja, eu preciso ter uma resposta rápida da informação, então a informação não pode demorar, e se ela estiver em outro lugar do mundo, pode ser que demore um pouco, então é interessante ter data centers próximos do grande público, e aí faz sentido ter data centers próximos de grandes cidades, né, de grandes polos. Então, a verdade é que não vivemos mais sem esse tipo de equipamento. Esse equipamento hoje é vital para o funcionamento do que nossa vida é hoje, né, digital. Nós, né, estamos aqui no estado do Ceará discutindo esse tema que é um assunto global. Você já aqui na sua fala já falou de todos os continentes, inclusive recepcionando, mas nós estamos recepcionando no estado do Ceará, né? Eu vou trazer aqui, pedir aqui o Tiago para nos trazer aqui um slide onde a gente traz justamente aqui uma matéria de um jornal local, né, o Diário do Nordeste, e a matéria tem a manchete que é por que o Ceará se tornou um dos principais destinos para data centers das Big Techs. O Ceará ganhou protagonismo no mapa dos data centers. A capital já abriga 11 empreendimentos do tipo, acredito que já devem ter até aumentado, né? Empresas globais planejam investir no PECEM, onde pelo menos 9 projetos já foram aprovados, somando cerca de 558 bilhões em aportes. E o principal motivo dessa concentração está na conectividade de Fortaleza com o restante do mundo. A capital abriga um dos maiores hubs de cabos submarinos de fibra ótica do planeta. Provavelmente temos outros elementos que contribuem para isso, né? Acho que esse aí talvez seja importante, né? Mas tem talvez aí outras questões envolvendo para nos colocar como esse centro, né, receptor desses investimentos, né? Um data center ele precisa, para ser montado, levar em consideração, obviamente, o local. Não é qualquer local que é útil para ele. E depende do tipo do data center, né? Mas o Ceará acaba atraindo um bom número de diferentes data centers, inclusive os de alta tecnologia, como os relacionados à inteligência artificial. Além de Fortaleza ter 16 cabos submarinos por aí, que vêm da África, Europa, América Central, Estados Unidos, nós somos um dos principais hubs do mundo nesse de conexão. 90% da internet do Brasil passa por Fortaleza. Então, faz total sentido que aqui estejam esses equipamentos que guardam informações e fazem processamento de dados. É claro que não é só isso. Isso tem a ver também com aquela informação que você trouxe, né? Quer dizer, a aproximação com o público, mas também com mercados. Com grandes centros, com grandes exato. Centros, né? Como Fortaleza, e claro, de Fortaleza outras cidades que tem próximas, né? Mas também tem relação com o que várias cidades também estão fazendo no mundo, que é benefícios fiscais, benefícios tributários para atrair esse tipo de empresa. Então, ele está numa zona que tem benefícios desse sentido, né, que é a zona do PECEM, a ZPE do PECEM, e, além disso, eu desconfio também que é relacionado ao clima, porque o data center vai precisar, necessariamente, de ter um lugar com baixa umidade, e a gente está trabalhando, apesar de estar relativamente próximo do mar, né,
o Ceará é predominantemente semiárido e a umidade ela é inimiga de qualquer equipamento eletrônico. Então, com certeza, isso é levado em consideração na hora de montar um equipamento como esse. Então, são aspectos geográficos também, né? Também contam bastante. Não só de localização, mas também essas outras questões. Também. Tem muitos data centers, por exemplo, construídos em Querétaro, no México, um enorme, gigantesco lá, e aí que entra o conflito, que a gente vai até debater um pouco depois, que são áreas justamente onde a água é um bem mais precioso do que o normal, e, ao mesmo tempo, esses data centers precisam de uma grande quantidade de água para resfriamento, normalmente. Por enquanto, a gente está discutindo aquelas questões assim mais suaves, né? É interessante porque as racionalidades, né? Quando a gente examina com mais calma, ela sempre vem acompanhada de racionalidades, né? Eu penso sempre sobre a internet e o crime, né? Quer dizer, a internet é uma maravilha, né? Comunicação, etc e tal, mas o que também possibilitou de invenções de novas formas de cometer crime não é brincadeira, né? Então a gente está diante aí de algo que é interessante, mas a gente tem que ter o cuidado de examinar, e essa é a proposta do programa, né? Sua presença aqui é justamente para trazer esse olhar crítico, né? Estamos num momento assim até de auge, né? desse debate, dessa discussão, tudo olhado de forma muito positiva, né? Mas já convido aos nossos ouvintes, né? Para ficar conosco, para ir até o final do programa, para ver que também tem questões de racionalidades aí presentes. E eu já pediria aqui para o Tiago nos trazer nós estamos fazendo essa discussão em cima do artigo do professor Djalma, né? E aqui o slide 3, que o Tiago está projetando aqui para nós, né? A gente tem aqui essa imagem, né? Para quem nos assiste, é a imagem da revista do artigo do professor Djalma, é o artigo denominado Data Centers no Ceará, as fronteiras entre a revolução tecnológica e o risco ecocídio. Foi publicado na revista Juridicidade Constitucional e Democracia. Então, aqueles que quiserem, nós não vamos conseguir, neste programa, trazer todos os detalhes que estão presentes no artigo, vários aspectos que o professor Djalma trabalha, levanta, alguns um pouco técnicos que precisam de leitura mais atenta, mas outras questões extremamente importantes para todas as áreas, não só a área do direito, mas áreas, inclusive áreas mais técnicas. Então, é interessante aí, para aqueles que querem aprofundar o tema, buscar a leitura do artigo da revista Juridicidade Constitucional e Democracia. Então, uma coisa interessante aqui no artigo, professor, é essa ideia de fronteira, né? Esse limite aí, existente, né? A gente fala revolução tecnológica, não dá para ir contra, né? A gente não vai voltar à idade da pedra, esse retorno é impraticável, né? Então tem aí o aspecto positivo, mas aí você já anuncia no título, né? Risco de ecocídio. Aproveita para a gente aqui e nos esclarece o que é o ecocídio, né? O data center, a ideia do artigo era justamente desenhar que data centers, como eu disse, eles são hoje os expoentes maiores relacionados à tecnologia. Então, os principais equipamentos do mundo, os mais tecnológicos, são hoje desenvolvidos para montar data centers mais eficientes, mais velozes, mais rápidos, mais poderosos. E como você bem disse, isso não tem retorno. Não tem retorno à evolução tecnológica. A gente pode até, em outro momento, conversar sobre se existe uma espécie de ápice da inteligência artificial, se existe pode existir um certo colapso dessa inteligência artificial, mas fato que a evolução tecnológica não tem como se barrar. E a ideia do artigo também não era isso. A ideia do artigo era justamente contrapor esses investimentos, como você mostrou na matéria do jornal, bilionários, né? São investimentos que são de ordem muito maior do que PIB de alguns países, né? Imagina meio trilhão de reais de investimento. Não precisa a gente ir para muito longe para encontrar países que não têm isso como PIB. E tudo isso não vem somente... Aliás, precisa de uma atenção maior para se identificar certas vulnerabilidades nesses projetos. E como é que a gente pode ver isso? A partir do que eles apresentam como proposta e a partir do que a gente vê no mundo. O mundo, como eu disse, já tem 12 mil data centers. Estão todos bem? É tudo tranquilo? O meio ambiente é afetado de alguma forma? Não é tão tranquilo assim. Tem uma grande e pesada discussão sobre o impacto significativo, inclusive para as mudanças climáticas.
dos data centers pelas emissões necessárias para mantê-lo funcionando. Então, a minha ideia era justamente trazer essa fronteira. Até onde eu posso, né? Qual é o limite? Existe algum limite desenhável do desenvolvimento tecnológico e em que momento a chave vira para já se considerar um dano ambiental significativo, que é o ecocídio, né? Que é o tema que estudei no meu doutorado. O ecocídio é um dano ambiental em larga escala. É um dano ambiental de difícil capacidade de resiliência do próprio meio ambiente no curto espaço de tempo. Eu preciso de muito tempo, se é que é possível restabelecer o meio ambiente após esse dano causado pelo homem. O ecocídio é um crime que está sendo projetado no Brasil e no mundo já existe em alguns países, mas é um crime que está sendo desenhado para punir destruição massiva do meio ambiente. Essa discussão ela já está na ONU, eu sei que você tem uma participação também nesse debate, nessa discussão. Teve presente recentemente agora no Pará também, né? Traz aí para a gente aí um pouco dessas informações, qual foi a sua contribuição nessa discussão internacional? Eu participei primeiro de uma discussão junto ao escritório da promotoria do Tribunal Penal Internacional, porque eles querem desenvolver, eles não têm um ecocídio. Existe uma proposta para o crime de ecocídio para o Tribunal Penal Internacional, para o Estatuto de Roma. Esse crime ainda não existe nele. Mas o tribunal quer ter uma maior atenção para crimes que já existem dentro do Estatuto de Roma que causam danos ambientais. Então, um genocídio que é cometido através de um ecocídio, ele pode ser punido de uma forma diferente ou mais célere. Então, o tribunal queria estudar como trabalhar questões ambientais dentro dos crimes existentes no Tribunal Penal Internacional. Também participei da COP, na verdade a COP 30 agora, em novembro, falando no pavilhão da Ucrânia sobre ecocídio, tanto em tempos de paz como em tempos de guerra. Em tempos de guerra até há uma previsão, não tem esse nome ecocídio, mas tem essa previsão no Estatuto de Roma de um crime de destruição do meio ambiente massivo, completamente desproporcional aos objetivos militares. Então, não existe em tempos de paz, ou seja, destruir o meio ambiente numa época de guerra, onde quase tudo é possível, é crime. Se eu fizer isso em tempos de paz, não é crime. Então, é um paradoxo aí. E também participei há pouco, em outubro, da audiência pública que teve no Congresso sobre o projeto de lei 2933, que tenta instituir o crime de ecocídio no Brasil. Então, a audiência pública foi bastante proveitosa, porque participaram vários grupos, diferentes grupos no Brasil e alguns políticos, alguns deputados federais, como Ivan Valente, por exemplo, Chico Alencar, que trouxeram uma maior celeridade no projeto, que inclusive hoje já tem um relator, já foi passado na CCJ, já teve uma movimentação, inclusive no Ministério do Meio Ambiente, de pareceres favoráveis, então ele teve um andamento por conta da audiência pública. Então, às vezes funciona, né, Cléber? Às vezes, essas movimentações políticas, um civil consegue, de alguma forma, com outros, contribuir para que avance algum tipo de projeto de lei. É um pequeno avanço, mas aconteceu. Então, é uma grande vitória, né? Porque o que a gente tem assistido é quase um silenciamento geral no mundo sobre a questão ambiental, né? Os desastres cada vez mais largos, né? Em todo o mundo, né? Os momentos de tenso inverno, né? Cada vez mais forte, vivendo agora novamente na Europa, né? Um sofrimento enorme. Recentemente aquela seca na Amazônia, impressionante, né? Mas a gente tá como se isso aí não existe, estamos fazendo assim, vistas grossas para isso, né? Eu vi fazendo um asterisco aqui no nosso tema, mas uma notícia agora para mostrar como é difícil trabalhar uma melhora nas regras ambientais, quando, por exemplo, a União Europeia agora, ontem, não, na verdade foi em dezembro, mas foi divulgado agora. A União Europeia divulgou que os maiores investidores que financiam obras, que financiam qualquer tipo de empreendimento na Europa, eles liberaram que financiamentos ESG pudessem investir em militarização nuclear. Então, quando você imagina que o termo ESG, né, Environmental, Social and Governance, que são melhores práticas relacionadas ao meio ambiente,
Com arma nuclear, talvez seja diametralmente oposto. Mas então você pode agora, com financiamento em que requer boas práticas ambientais, investir numa bomba atômica. Então, é nesse tipo de mundo que a gente trabalha hoje. Né? Esse tipo paradoxal de mundo. Enorme, né? Para quem está nos assistindo agora, quem entrou recente no programa, nós estamos hoje com o professor Djalma Brochado, discutindo o tema Data Centers e risco de danos ambientais. Nesse momento aqui, um aprofundamento um pouco maior na questão ambiental, nos danos ambientais, aprofundando o conceito e esclarecendo o conceito de ecocídio, com o objetivo agora, né, que vamos avançar agora e ver, de fato, os riscos, né, que esse investimento, né, essa atividade é uma atividade econômica, né, que depois vamos até discutir, né, que impactos positivos em termos econômicos a gente pode pensar também, né, mas vamos passar aqui pela questão dos danos ambientais e eu já convido aqui o professor, pedindo aqui o Tiago também, Tiago, para nos ajudar aqui, trazendo um slide sobre os impactos ambientais e climáticos. Aos nossos ouvintes nós vamos discutir do geral e chegar no Ceará. Né, eu estou perseguindo aqui o artigo do professor, fazendo aqui o percurso, né, e ele traz aqui primeiro uma discussão sobre os impactos ambientais e climáticos reais, a dimensão oculta da revolução tecnológica, né? A gente olha muito para o brilho, né? Não vê aí a sujeira que, né, esse brilho todo causa, né? Os data centers já respondem por cerca de 1,5% do consumo total de eletricidade mundial. Sua pegada de carbono é comparável de países e o uso abundante de água, especialmente para a refrigeração, equipara-se ao consumo de cidades de grande porte. O impacto ambiental é multifacetado, não sendo uniforme no mundo. Em termos energéticos, muitos centros ainda dependem de matrizes baseadas em combustíveis fósseis. Aqui a gente está no plano global, né, e nós aqui, Ceará, Nordeste, Brasil, né, também somos, né, alcançados por esses, aí já agora, trazendo a questão mais voltada para o meio ambiente. Né? Um momento de crise energética e é uma atividade que consome muita energia. Né? Daí então esse afastamento, será esse uma das causas desse movimento, desses investimentos virem para a região mais periférica? Um data center tem dois elementos cruciais para funcionar bem. Energia, são um computador, como se fosse fazendo, mal comparando, um computador de alta performance. Então, alto consumo energético e de água. Mas por que água? Porque ele esquenta bastante e precisa ser resfriado. Especialmente esses de maior escala, o resfriamento de um ar-condicionado não é suficiente, um ventilador não é suficiente. Ele precisa de água líquida gelada para resfriar numa altamente tecnológica distribuição dentro do equipamento. E por mais que se tenha circuitos fechados, ou seja, a água é reaproveitada, sempre há perda. Então eles gastam muita água. Alguns gastam bastante água, tanto como foi mostrado, como equivalente a cidades, né? Consumo de cidades, sendo que não tem ninguém bebendo ou usando essa água. Então, e não pode ser água salgada, porque o sal é inimigo dos equipamentos eletrônicos, tem que ser água doce. Então, já fazendo aqui uma provocação, isso parece muito assim com aquelas outras atividades, né? Como por exemplo a soja, né? Nós ficamos com a plantação de soja e os países, né, ficam com digamos assim, o melhor da soja, né, que é o seu beneficiamento para uma série de outras atividades mais lucrativas, geradoras de empregos melhor remunerados, né, enquanto a gente está na roça, eles estão, né, no processo com uma tecnologia que remunera um trabalhador com, né, um salário mais elevado. A gente tem uma comparação, esse processo, a vinda disso para cá também em função de ocupar espaço, de usar essa energia, de ter um certo refúgio que precisa ser armazenado em algum lugar, né, despejado em algum lugar. Tem um pouco disso? Eu não sei se é exatamente com relação à locação dos data centers. Pode ter relacionado ao lixo eletrônico, porque como são equipamentos de computador, quem tem um computador ou um celular, ou seja, todo mundo, sabe que eles ficam obsoletos
até mesmo de forma programada, mas eles ficam obsoletos, têm que ser descartados e eles são altamente poluentes, que têm materiais poluentes, mas eles precisam estar perto, muitas vezes, do próprio consumidor. Então, por exemplo, os Estados Unidos, que tem 5.400 data centers, no Brasil temos 200. Então, não dá para dizer que seja por causa de um refúgio, né? Até porque eles têm a maioria dos data centers do mundo lá. Então, é num país que, em tese, está sofrendo bastante com isso, com questão energética. Os data centers nos Estados Unidos estão sendo construídos perto de usinas nucleares desativadas, para ativar a usina nuclear, para abastecer o data center. Então, veja o tanto de energia que precisa, né? Mas qual a grande questão? Já que ele precisa de muita energia e muita água, em lugares que têm vulnerabilidade energética, ou seja, quase todos, e de água, ele se torna um concorrente do consumo humano. No momento que ele se torna um concorrente do consumo humano, qual vai receber o privilégio de ter essa água ininterruptamente? Porque o data center não pode parar. Então, em lugares de crise hídrica, ver um data center funcionando normalmente é um pouco desprestigioso para o ser humano. Mas, de fato, é isso que acontece. É isso que se vê mais comumente no mundo. Data centers funcionando em regiões altamente precárias de consumo de água, funcionando 100%, sem erro. A energia, mesmo que seja quase 100% de eólicas, por exemplo, ela precisa estar ligada a uma subestação, à rede normal, porque ela é intermitente. E o data center também não pode ter intermitência. Imagina, no mundo inteiro parar os sistemas, porque um data center faltou energia na região. Então, ele não falta energia. Então, a cidade inteira vai trabalhar, vai sofrer as consequências, porque um data center de bilhões tem prioridade. Essa é a realidade na maioria dos lugares do mundo. Mas, por exemplo, falando dos impactos climáticos e ambientais, né? Na COP mesmo, a CEPAS, que é o Centro Estratégico de Excelência em Políticas Públicas da Água e Seca, vinculado ao UFC, ele apresentou 2 simulações sobre desertificação no estado e sobre a condição hídrica no Nordeste. Sobre a condição hídrica, ficou muito claro que a capacidade hídrica daqui para o final do século ela diminui, ao contrário da demanda. Isso sem considerar data center. Então, a gente já vai ter, sem dúvida, menos água para mais pessoas. Crise hídrica já está já é garantido. E com relação à desertificação, que tem a ver não só com água, mas também com outros fatores, o Ceará, o Nordeste, pela simulação, do jeito que numa simulação mais benéfica, se a gente conseguir trabalhar melhor áreas hoje em processo de degradação, é previsto que aliás, que 91,8% do Nordeste vai ser árido ou semiárido. 91%. No Ceará, numa situação mais grave, 75% vai ser árido, deserto. E 25% vai ser semiárido, ou seja, 99,9% do estado vai ser árido ou semiárido daqui até o final do século. Então, nós temos regiões em processo de desertificação no Nordeste, inclusive no Ceará, que é mais agravada a situação. Irauçuba, a 100 quilômetros do data center, é uma região em elevado processo de desertificação. E tudo isso agravado pelas mudanças climáticas, que tem relacionamento direto com o quê? Emissão de CO2, que normalmente é com queima de combustíveis fósseis ou mesmo produção de energia, que é o caso de termoelétricas, por exemplo, né? Que servem a energia para alimentar um data center. Então, são questões que, sem dúvida alguma, com esses equipamentos com um peso significativo, especialmente esses relacionados à IA, eles devem entrar no cálculo não como um mero detalhe. Precisa ter um olhar extremamente clínico, porque eles podem ser um fator diferencial realmente nas mudanças climáticas. Esse tema que você está trazendo aqui, depois ao final eu quero deixar aqui uma grande provocação para os nossos ouvintes aqui, eu diria mais com maior capacidade de influir no debate político, né? Porque é importantíssimo, né, essa afirmação que o professor Djalma está colocando, e a gente vê a contrapartida desses investimentos, né? Porque a lucratividade desses negócios, elas são também lucratividades altíssimas, né? Porque são os negócios hoje de ponta, né? E a gente tem assistido
lamentavelmente, né, um crescimento cada vez mais constante de concentração de riqueza, mas a gente tem esses problemas que o professor está colocando aqui, né, populações, né, com risco de sobrevivência em áreas que vai ficar, né, capacidade de você extrair a subsistência, né? Eu vou mais na frente, eu vou lhe provocar aqui para a gente chamar a atenção dos nossos ouvintes com possibilidade de influir no debate político, né? Eu pediria aqui, Tiago, agora para a gente avançar ainda com relação à questão ambiental, mas agora avançando aqui para o Nordeste, né? Eu estou fazendo aqui um percurso, professor, do Brasil, do mundo Brasil e agora entrando no Nordeste para a gente ir depois para o Ceará, né? Possíveis impactos ambientais e climáticos do Nordeste do Brasil. Estudos recentes indicam que data centers de grande porte podem consumir 20 milhões de litros de água por dia, o equivalente ao consumo de uma cidade de 50 mil pessoas. Aí agora a gente entra naquele dilema, né? Nós estamos numa região que tem, né, uma insuficiência, né, hídrica para atender às suas necessidades, tanto humanas quanto de produção de alimento, criação de animais. Mesmo com tecnologia para mitigação desse problema, ainda não existe um modelo capaz de reduzir a necessidade de grandes volumes de água. A escassez hídrica, portanto, não é apenas um risco técnico, mas um problema de justiça ambiental com impactos na vida cotidiana. Aí sim, agora a gente está diante de um problema que é histórico para nós, né? E aí uma grande contradição. Quando a gente pensa que vai ter uma certa conforto, né, não diria abundância, mas um certo conforto com a transposição do Rio São Francisco, as águas chegando, né, um certo equilíbrio aí de capacidade de consumo e de abastecimento, aí nós vemos agora com uma atividade que demanda, né, bastante recurso hídrico, né? Novamente a gente aí parece que age de um lado e vai contra, né, com outras ações de outro lado. É um risco para o Nordeste. Aí tem uma área do São Francisco, produção para hortifrutos granjeiros aí para exportação, né, que tudo demanda água, né? Estamos em uma grande competição, né? É verdade, Clésio. O que mais me preocupa não é necessariamente a concorrência com essas outras produções agrícolas, que é extremamente fundamental, e mesmo para o consumo, que é uma questão de vida. Me preocupa a falta de transparência, aproveitando a TV da transparência. É a falta de transparência nas informações, em como esses mega empreendimentos vão funcionar. Porque não é estranho no mundo nós temos notícias de grandes empreendimentos como esse, de grandes data centers, que tinham uma certa previsão de consumo de água, que tinham certas propostas de sistemas fechados, de reuso da água, de refrigeração, que tinham sistemas econômicos de energia, e que os dados eram maquiados. Um exemplo foi agora, há pouco, em outubro de 2025, revelado onde a Amazon, nos Estados Unidos, em alguns data centers, maquiava ou deixava de informar deliberadamente informações que tinham um consumo muito maior do que 20 milhões de consumos de litros de água por dia. Ou seja, as pessoas ao redor do data center imaginavam que ele tinha um consumo muito baixo, quando na verdade estavam concorrendo diretamente com esse equipamento, com benefício, como você disse, de alguns poucos, né? Mas benefícios para o Estado, né? Bom, de imposto não é, porque a maioria dos tributos foram afastados para justamente atrair esse tipo de empresa. Então a gente fica aguardando outro tipo de contraprestação, que também não são muito bem detalhados, são muito também por alto, né? Por exemplo, não, nós vamos capacitar pessoas na redondeza. O que é capacitar pessoas, né? Quantas? Né? Para quais atividades? Para quais atividades? Capacitar para vigiar a porta lá da frente, né? Porque um equipamento de alta tecnologia como essa exige pessoas altamente treinadas, por exemplo. Isso podia ter uma parceria com as universidades daqui, com os institutos de pesquisa, para treinar pessoas que vão trabalhar lá, e na verdade não tem nenhum projeto sobre isso. Eu até coloco no artigo justamente, seria interessante ter esse casamento, uma procura das universidades para formar pessoas que possam trabalhar lá, mas a verdade é que não há essa relação. Então, dos benefícios, né, com relação aos impactos ambientais e climáticos, contrapondo esses dois, a verdade é que faltam informações mais claras para a gente entender até que ponto nós estamos dando muito mais e dando de forma irreversível, porque na questão ambiental ela é só crucial para o modo de vida do mundo inteiro, obviamente, mas no Nordeste é uma região já bastante castigada pelo clima há muitos anos, especialmente agora com a mudança climática acelerando. Então,
a gente ainda não tem informações necessárias para dizer se esse é um empreendimento que vai tornar o Ceará um polo de tecnologia ou então não. Ele vai ser mais um empreendimento internacional para trabalhar informações e dados internacionais e deixar aqui somente o rastro de destruição ambiental. Nós não temos informações para isso. Então, uma questão, professor Djalma, você falando, e eu pensando aqui, alguns setores, né, quando você atrai, né, para uma determinada área e região, ele tem um efeito de encadeamento, né, de dinamizar a economia para trás e para frente. Né? São várias. Você pega, por exemplo, a indústria de calçados, né? Numa região que também produz gado, né? Então você tem o couro, que pode ser, né, se vincular a essa produção já existente no local. Você pode incentivar a produção da cola, né, que é utilizado na produção do calçado, e outros implementos aí que seriam utilizados naquele produto. Né? Então você tem esses movimentos. Eu fico pensando, até então a gente não tem tido essa discussão do que pode, né, atrair de outras atividades o data center. Quer dizer, essa discussão também precisa ser feita, né? Quer dizer, aqueles que estão lutando por atrair esse investimento, nos apontar também quais seriam os benefícios em termos de geração de trabalhos outros em outros setores, né? Ou minimamente as empresas já existentes vão ter algum tipo de benefício, vão se transformar em empresas mais competitivas, né? Isso se chama construir um ecossistema, né, em torno daquilo ali, um ecossistema de tecnologia, né, um hub de tecnologia. E eu acho que para isso é interessante a gente ver como é que funciona no mundo também, dar uma olhada no... E a maioria dos data centers são locais altamente isolados, perto das fontes energéticas ou perto dos cabos de transmissão de energia ou de transmissão de informação. Poucos são os que ao redor é construída uma rede de tecnologia no sentido de serviços, né, como você diz. Tem normalmente em São Paulo, mas São Paulo já é o centro consumidor, por exemplo. Né? Então, não necessariamente é por causa do data center, mas por conta da cidade em si. Mas é óbvio que pode, de certa maneira, funcionar como um núcleo onde atrai pessoas que vão trabalhar com softwares de manutenção de inteligência artificial, de um data center, que vão trabalhar a refrigeração, que vão trabalhar a energia, que vão trabalhar as peças. Não digo as peças dos computadores, porque isso vem de terras raras, aí a gente vai para a mineração, que é outra fonte de danos ambientais, mas as terras raras, hoje motivo de disputa internacional, que o Brasil é um dos privilegiados nesse aspecto. Mas, de novo, ainda é pouco para comparar o impacto, ou não sabemos ainda qual é a verdadeira transformação diante do impacto ambiental que ele promete simplesmente pelo fato de existir. Então, falta para a gente melhores números, e a gente vai falar sobre isso agora. Né? Eu vou passar aqui, primeiro, pela discussão relativa ao que a gente tem hoje de regulação no mundo, né? Para depois, lá no final, a gente discutir, né, a proposta recente que você participou, tem uma proposta aqui, né, para os nossos ouvintes e assistentes. A gente tem aqui uma proposta, o professor está trazendo uma proposta que é inédita, né, já discutiu no âmbito acadêmico, né, mas aqui vamos apresentar no nosso programa para ver se a gente cria corpo. Eu pediria aqui o Tiago para trazer aí o dado relativo à questão ambiental no mundo e no Brasil. Né. A gente tem aqui a informação, que o artigo do professor também nos traz, que é a regulação ambiental para data centers. O Pacto Verde Europeu de 2019 visa uma redução das emissões de gases de efeito estufa em pelo menos 50% até 2030, enquanto vincula juridicamente o objetivo de neutralidade até 2050, por meio da lei europeia em matéria de clima. Com relação ao Brasil, o que nós temos é o licenciamento de empreendimentos de tecnologia segue, em regra, os mesmos parâmetros aplicados às indústrias convencionais, o que revela uma lacuna normativa. Né? Então a gente tem a Europa, parece que em termos regulacionais já está aí, né, dando seus primeiros passos, talvez até um pouco avançado, e nós ainda estamos aí precisando avançar mais nisto. Né? No Brasil, aliás, na Europa, em primeiro lugar, ela é o primeiro espaço, dá para dizer, que a gente tem uma regulação própria para data center. Não é completa, mas é a primeira. Vinculado, inclusive, aos planos europeus com relação à mudança climática. Né? Inclusive, ele estipula 50% até 2030, mas até 2050 tem que ser neutro. Então,
tanto das emissões de gás de efeito estufa, tem que trazer a contraprestação que ofereça essa neutralidade de emissões. Ele também promove, na União Europeia, uma melhoria de índices PUE, que na verdade é Power Usage Effectiveness, a efetividade do uso da energia, na tradução direta. Então, eles têm que otimizar o máximo possível o uso da energia, tornar mais eficiente o uso da energia. Tem alguns problemas lá também, que, por exemplo, isso não é vinculante, essa obrigação, e não é também padronizado, que a gente chama dos KPIs, os índices que são verificados, essa eficiência não são tão padronizados no mundo, então é até difícil comparar as eficiências de diversos data centers, né? Nos Estados Unidos, nós temos algumas normas relacionadas ao meio ambiente, mas no momento, ainda mais como hoje, que os Estados Unidos vive, estão sendo escanteadas. E ainda não são obrigatórias, são voluntárias. Por exemplo, nós temos lá o Climate Neutral Data Center Pact, que é um pacto para trazer melhorias para o clima, que alguns data centers podem assumir esse compromisso e outros não. Então é voluntário. Então, nós não temos também grandes propostas, a não ser em estados pontuais, algumas determinações com relação ao meio ambiente. O Brasil não tem. A verdade é que nós temos projetos de lei sobre data center. Nós não temos a regulação específica. Nós temos algumas normativas que foram surgindo à medida que foi surgindo a demanda, como, por exemplo, agora desse data center em Caucaia. Nós temos, por exemplo, relacionado à ZPE, a Zona de Processamento para Exportação, aqui no Porto no Complexo do Pecém, que ele estipula 3 tipos de licença para liberar qualquer empreendimento, né? A licença prévia, a licença para instalação e a licença de operação. A licença prévia, a primeira, eu preciso normalmente do estudo de impacto ambiental e depois o relatório de impacto ambiental, o EIA e o RIMA. O EIA e o RIMA o EIA é um instrumento bem completo, uma análise bem completa sobre as questões ambientais e sociais envolvidas em qualquer projeto. E o RIMA, ele é um resumo mais mastigado para que seja divulgado e debatido em audiências públicas, por exemplo. Essas normativas relacionadas à ZPE aqui, elas dispensam esse tipo de relatório. Então, o que é feito para qualquer empreendimento nessas zonas, por exemplo, como no Pecém, é o RAS, que é o Relatório Ambiental Simplificado. E como o nome diz, ele é simplificado. Não tem a exigência de se trazer um alto detalhamento sobre o funcionamento ou sobre os impactos ambientais diretos. Ele até tem no RAS apresentado pela empresa, a Casa dos Ventos, inicialmente, né, que era parceira da ByteDance, que é a empresa dona do TikTok. Nesse relatório temos, inclusive, algum estudo sobre a fauna, sobre a questão hídrica, as fontes de água, sobre o clima, mas não se vê um aprofundamento, especialmente para questões futuras, sobre impactos futuros que possa trazer o empreendimento. Então, a lei brasileira é bastante precária. A gente tem, Clésio, eu acho importante dizer, um projeto de lei que altera, né? Aliás, tivemos uma medida provisória, que alterou em 2025 essa zona para permitir que também se sujeite às EPS empresas que prestem serviço exclusivamente para o exterior, ou seja, foi desenhada para esse tipo de data center, para esse data center, que ele tem uma parte dele que é para alta energia, que é justamente para a inteligência artificial, dedicada ao exterior. Então, não vai ser usado nada daqui, vem para cá, informação pelos cabos submarinos e é emitido diretamente, né? Depois a gente teve portarias, né, e resoluções que foram para autorizar questões técnicas relacionadas, por exemplo, à possibilidade de um data center ser incluído nessas EPS, mas nada específico sobre um tratamento diferenciado, e sim autorizando que o data center seja tratado como qualquer outro empreendimento, né? Não há uma especificidade e que, acho que deu para notar por hoje aqui, merecia, né? Não são meros equipamentos. Eu não estou construindo um frigorífico, nem estou construindo, né, uma estação de rádio. Estou montando um empreendimento de capacidade equivalente à cidade, que dentro vão trabalhar provavelmente, não sei nesse especificamente, mas talvez 40, 50 pessoas.
pode ser até 100 pessoas, mas é muito pouco para um tipo de consumo tanto energético como de água, equivalente a cidades, né? Eu vou pedir aqui para a gente avançar para o data center, né, o projeto data center para Caucaia, né? Aqui já chegando no Ceará, né? O caso do Ceará, o projeto de data center em Caucaia. O Ceará tem se destacado na produção de energia eólica e solar, o que reforça o discurso de sustentabilidade energética do projeto. Outro aspecto é a vinculação do data center ZPE do Ceará, que o professor já vinha explicando aqui para nós, estruturada em torno do Porto Pecém. A construção de um data center de grande porte demanda infraestrutura elétrica e ampliação de redes de transmissão de grandes volumes de água para resfriamento, como já explicado, né? Em Caucaia, onde o abastecimento hídrico é historicamente instável e a vulnerabilidade climática elevada, o tal empreendimento deve agravar tensões socioambientais. Toda vez que o professor já estava falando aqui, né, a dimensão, né? Mas é impressionante quando a gente vê a estrutura física, o prédio. Né? Uma coisa é você visitar uma fábrica de automóvel, né? É um parque industrial imenso, enorme, né? E quando a gente olha para esses empreendimentos em termos de dimensão física, né, estrutural, ela não é esse exagero, né? Para tudo isso que demanda aí de energia, de água, né? Mas olha, Clésio, pode ser alguns, como por exemplo da Praia do Futuro, né? Uhum. Lobster, alguma coisa, né? Mas, salvo engano. Mas eles normalmente têm uma área muito grande. Eles normalmente têm uma área, porque são prédios de um andar, normalmente, e são áreas, por exemplo, esse tem mais de 700 mil, o terreno tem 700 mil metros quadrados. Esse aqui no Pecém. E o que torna uma das maiores áreas do mundo para um empreendimento como esse. E não vai ser construído tudo agora. Tanto que é anunciado um investimento de 50 bilhões de reais, e o que isso leva para um dos maiores investimentos do mundo. Mas a previsão é de 200 bilhões. Né? E esses 200 é para construir 2 prédios, que vão trabalhar juntos, obviamente, de 20 megawatts cada, né? Nessa fase inicial. 20 megawatts, sem dúvida, vai ser um dos maiores. Aliás, 20 megawatts significa que ele vai ser um data center de hyperscale. Ou seja, é um data center para trabalhar em inteligência artificial. Então, num gráfico de tabela, muito maior o consumo de energia e de água do que os data centers tradicionais, esses que a gente comentou no início, que guardam informações, as fotos, né? As mensagens, né? Ele anunciou de início, ele vai ser construído agora esses 2 prédios e uma subestação de 230 kV de energia que dizem vai ser reaproveitado de energias eólicas que ainda vão ser construídas. Então ainda não existe a fonte de energia para esse data center ainda não existe. Ele inicialmente disse que ia consumir 19 mil litros de água por dia. Isso não é muito para falar de um equipamento como esse. Mas, já agora em novembro de 2025, eles reformaram para 144 mil, ou seja, né, saiu de 20 mil para 144, ou seja, mais de 7 vezes. Né? Mas veja, mesmo esse tanto de água, para um empreendimento como esse, se for calcular, eu dei uma pesquisada, dá mais ou menos 340 residências. Então, 340 residências não é uma cidade. Né? Então, ainda não é um consumo, pelo menos desse informado. O que estranha um pouco é esse aumento repentino de 7 vezes. Então, se daqui a 3 meses eles vão multiplicar por 10. Né? Fato é que no mundo, o consumo, como eu disse, ele é muito maior. Então, existe um cálculo, é importante trazer, Clésio, que é um cálculo que é feito, que se chama Water Usage Effectiveness, WUE, que é um cálculo para a gente trazer o quanto dessa uso de água é efetivo comparando com os kilowatts. Ou seja, quanto mais forte ele vai precisar de mais refrigeração e eu tenho que ver a eficiência disso. E fazendo um cálculo, o índice do que eles propõem dá mais ou menos 0,06 litros por quilowatt-hora. Esse número não existe no mundo. É extremamente baixo. Não existe. Você tem uma ideia, hoje o data center mais eficiente do mundo relacionado à água, ele faz 0,19 litros por quilowatt-hora. Ou seja, o que estão prometendo é 0,06. Então, está equivocado. As informações não estão batendo. E aí, refazendo o cálculo, trazendo esse nosso data center por um consumo normal, eficiente ainda,
aí sim a gente já vai para um consumo de mais de 40 mil residências. Então, tem algum número, é isso que eu venho trazendo e essa é a minha maior preocupação. A falta de transparência, justamente pela precariedade de um relatório que não é exigido. Não que o EIA fosse efetivamente mostrar como ele vai funcionar na prática, porque como a gente viu, até no mundo, né, até algumas empresas conseguem maquiar, mas pelo menos ia ser uma segurança maior da gente fazer uma previsão mais correta. Então, os números que eles estão apresentando não parecem condizer com a realidade, pelo porte que o data center, que o próprio investimento demonstra. Professor, uma questão que o seu artigo chamou a atenção, a minha atenção em particular, né, é quando você traz esse consumo energético, né, desses empreendimentos e o Ceará ele ser atrativo em função da produção, do potencial de produção de energia eólica e solar, né? Então a gente teria aí o não uso dos combustíveis fósseis e tal, tem esse lado positivo, né? Mas o que, né, eu acho, assim como eu, alguns outros também vinham pensando, como uma possibilidade que a gente tinha de atrair investimentos geradores de trabalho. Os empreendimentos industriais, né? Porque a gente passaria a ser um ofertador de energia limpa, né? Esse era o que estava anunciado recentemente. Esse aí, vamos ter aí uma sobra de energia, então podemos funcionar como um grande espaço de atrair investimentos industriais, gerador de empregos e aí de várias faixas, né? Porque quando você está falando de grandes empreendimentos de produção de mercadorias, aí você tem desde o chão de fábrica, né, até o pessoal de direção, né, então o muito qualificado, os medianos e os de baixa qualificação. Aí eu digo, olha, vamos ter uma possibilidade aí de um novo surto industrial. Eu até já estava sonhando que a gente daria aquele movimento que o Sudeste teve ali pelos meados dos anos do século XX, né? Eu digo, nós estamos aí no horizonte aí para dar essa virada industrial, né? E virar o país de cabeça para baixo. O Nordeste agora seria esse grande, né? Grande produtor industrial do país, até da América do Sul. Mas aí quando eu li o seu texto, eu comecei a ficar preocupado com essa nossa capacidade energética e ser atrativo, né? Porque se a gente vai trazendo esses investimentos e eles consomem muito, mas o preço dessa energia também não vai ser competitivo, né? É verdade. E eu queria aproveitar, Clécio, para se me permite aqui, já me explicaram 1000 vezes, eu não entendo. Nós, aparentemente, como você disse, temos uma capacidade maior energética e a conta de luz de jeito nenhum que abaixa. Se alguém puder explicar nos comentários. Mas você tem razão, parece a oferta energética e a oferta de energia limpa no mundo que cada vez exige mais esse tipo de energia, ela faz parecer que vai ocorrer no Brasil um certo boom tecnológico, né? Mas eu imagino que a gente já tem, fora os transportes, uma matriz energética bastante limpa, né? Hidrelétrica, mesmo eólica aqui no Nordeste, especialmente no Ceará. E isso, obviamente, é bastante útil. Não que isso também não traga contrapontos ambientais. E isso pode ser discutido em outro momento, mas para deslocamento de pessoas, comunidades indígenas, ruídos, que faz barulho aquelas hélices. Mas a questão não é somente o parque eólico que vai funcionar para manter o data center. Isso também é uma ilusão. Ele vai precisar ser conectado à rede elétrica. Como eu disse, ele não pode ter intermitências. E muitas vezes essa intermitência ela é suprida por fontes de combustíveis fósseis, como por exemplo a termoelétrica. A gente está falando do Porto do Pecém. Então, é uma ilusão imaginar que ele vai funcionar exclusivamente por fontes renováveis, né? Mas, sem dúvida, esse é um dos atrativos. Mas, como eu disse, tem lugares no mundo, como os Estados Unidos, em que estão reativando usinas nucleares para fazer funcionar os data centers que exigem cada vez mais energia. Se no mundo inteiro os data centers hoje já ocupam 1,5% da energia do mundo, nos Estados Unidos é 3%. Isso vai dobrar em poucos anos. Então imagine que em pouco tempo, quase 10% da capacidade energética de um país como os Estados Unidos, que consome demais, que consome vários planetas no ano, vai ser exclusivo para data center. Então, é difícil imaginar que vai sobreviver exclusivamente por conta de fontes renováveis. Professor, agora, já caminhando para o final, né, eu estou trazendo aqui a discussão de um projeto de lei, a 2.933, um projeto de lei de 2023, né, que
que tipifica o crime de ecocídio, inserindo na lei número 9.605, de 12 de fevereiro de 1988, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providências. Aí a gente tem aqui no lado esquerdo, né, a proposta original do artigo 69b, praticar atos ilegais ou temerários com a consciência de que eles geram uma probabilidade substancial de danos graves generalizados ao longo de longo prazo ao meio ambiente, pena reclusão de 5 a 15 anos e multa. E aí a gente tem aqui, eu coloquei a lei como proposta do professor Djalma Brochato, muito embora eu sei que isso é um trabalho de muito debate, muita discussão, já estou aqui adiantando, né? É uma Constituição sempre coletiva, né? Embora tenha uma participação sua aqui muito efetiva, né? E eu, para destacar, coloquei aqui nessa outra proposta que você, né, faz ali um ajuste especificando mais, né? Artigo 69b, aí você traz agora uma redação em que coloca dar causa praticando atos legais ou temerários a danos graves generalizados ou de longo prazo ao meio ambiente, pena reclusão de 10 a 30 anos e multa. E aí traz o perigo de ecocídio, parágrafo 1º, praticar atos ilegais ou temerários com a consciência de que eles geram uma probabilidade substancial de danos graves generalizados ou de longo prazo ao meio ambiente, pena reclusão de 5 a 15 anos de multa. Poderias aí trazer uma justificativa para tornar mais claro para nós aí por que essa proposta? Tá. Primeiro, é bom repetir, a minha ideia não era, no artigo, fazer um voto contrário à data centers ou à evolução tecnológica, de jeito nenhum. É ponderar que esse tipo de empreendimento, ele merece uma investigação severa, séria, grande, numa parte principal do seu funcionamento, que é energético e uso de água. E isso não foi feito. Isso não foi feito. E o risco de que o funcionamento de um data center como esse pode causar, ou não só esse, né? Tem mais outros projetos vindo por aí, é de acelerar questões hídricas sérias numa região que já é carente desse tipo de insumo. Então, será que um empreendimento como esse, que pode acelerar processos de desertificação no estado, pode se enquadrar como um crime de ecocídio? E aí, por isso que eu trouxe o projeto de lei, porque se a gente tiver no Brasil, vai ser nesses termos, né, que é o proposto na Lei 2933, que foi a audiência pública agora em outubro, lá no Congresso Nacional. Esse tipo, o ecocídio foi baseado como está proposto no Tribunal Penal Internacional, elaborado pelo painel de especialistas, por um painel de especialistas de 2021. O crime de ecocídio seria um crime de perigo. Veja que pelo 69b, seria um artigo incluído na Lei dos Crimes Ambientais, o crime é praticar atos ilegais sabendo que eles podem gerar um dano massivo. Então, não precisa que o dano aconteça, basta que eu pratique esses atos sabendo que possa acontecer. Para mim é um crime muito difícil de se identificar. É importante a gente não esperar o dano acontecer, mas o ecocídio efetivamente, ele significa historicamente o dano massivo e não só o risco. E daí a minha ideia discutida dentro do grupo ECOI Brasil, que eu participo, e que a gente acabou apresentando essa proposta para o Ministério da Justiça, que era comandado pelo Lewandowski até pouco tempo, e ele recebeu, que é transformar o ecocídio num crime de dano, como diz no artigo 69b na nossa proposta, né? Dar causa praticando atos ilegais ou temerários a danos graves. Então, eu causo um dano generalizado ou de longo prazo, ou então eu pratico, que são ilegais, ou seja, são contra a lei, ou então são legais, mas eu sei que são altamente desproporcionais com o meu ganho, com o ganho coletivo, digamos assim. Então, esse seria o prático, eu teria que ter um dano propriamente dito. E o perigo de ecocídio aí se equipararia ao que é hoje a proposta para o crime, né? Um crime de perigo. Então, você praticar atos ilegais que você sabe que possam gerar, esse seria um crime, inclusive, com a pena menor, porque o dano ainda não aconteceu. E o crime de ecocídio, que é praticar o dano, aí sim teria uma pena mais robusta, posto que é pior quando o dano acontece, obviamente, né? Então, a ideia era, a proposição até maior, porque ela define o que é temerário, define o que é generalizado, define o que é de longo prazo, mas a ideia é justamente essa.
transformar o crime de ecocídio num crime onde o dano acontece, mas também punir quem expõe a perigo o meio ambiente, já que é o bem mais valioso que temos, é o local que a gente vive, né? As pessoas gostam de dizer que a gente vive no meio ambiente. Não, nós somos a natureza, nós fazemos parte da natureza, né? Nós não estamos aqui. Então, nós, do mesmo jeito que ela influencia o nosso modo de vida, nós influenciamos diretamente como essa natureza funciona, como esse meio ambiente funciona. E a gente vê isso hoje, né? A gente estava conversando há pouco, nos bastidores, como a sua impressão com relação ao clima no sul, e isso é reflexo direto, né? Essa confusão climática, esses extremos climáticos de frio extremo na região, de calor extremo em outra, são reflexos diretos dessas mudanças climáticas provocadas pelo homem. Então, uma construção do empreendimento que sabidamente emite CO2, não digo esse de Calcaia, mas que sabidamente emite CO2, sabidamente consome água em ordens absurdas de grande, eles precisam ter um estudo muito maior de viabilidade que não só a existência desse tipo de insumo no local, posto que existem outras pessoas lá também, pessoas, animais e todo o modo de vida ao redor. Com essas palavras a gente vai encerrar o programa, mas deixo aqui uma provocação para aqueles que nos assistiram, nos acompanharam e que peço que compartilhem, né, para que a gente amplie esse debate. O professor Djalma não se furtou aos debates sobre o tema no plano internacional, junto aos órgãos de colegiados da Organização das Nações Unidas, junto aos debates feitos no Congresso Nacional, participando de audiência pública, né? E eu acho que tem dado uma contribuição enorme e fica aqui a nossa provocação, né, para que não só assistam, né, mas também repercutam e podem nos procurar, né, para a gente ampliar mais esse debate, né, que eu acho que esse momento é importantíssimo, né, porque a gente está entrando em um ano eleitoral em que essa discussão precisa ficar mais clara, né, para os eleitores que vão escolher os próximos gestores do Estado, né, governadores, deputados, senadores, né. Então, professor, mais uma vez, muitíssimo obrigado e, como sempre, né, o espaço aqui está aberto para a sua participação e as suas discussões, sempre que quiser aqui nos visitar e trazer uma contribuição para tornar mais claros esses temas que para muitos de nós, né, tem um pouco aí de assim, cruzilhadas que precisam, né, ser desvendadas. Muito agradecido. Obrigado, Clésio. Obrigado, TV da Transparência. Eu queria deixar só uma última frase, que é justamente o que é que a gente deve fazer diante desse tipo de notícia que é constantemente veiculado, né? Até porque nós estamos falando de data centers onde são controlados, né, os proprietários são os proprietários desses meios de comunicação e troca de informações. Então, às vezes, as informações não chegam tão completas ou chegam tanto enviesadas. A ideia é que um tipo de trabalho como esse estimule a discussão, que atraia mais informações. Nós precisamos de informações para entender que esse empreendimento vai trazer efeitos negativos, como todo empreendimento traz, mas que eles estão sendo bem trabalhados, considerados e avaliados. Porque dessa forma, aí eu acredito que o nosso Ceará tem total condição de ser um polo, como já aos poucos vai crescendo com os cabos submarinos, que seja um polo de alta tecnologia. Mas não adianta ser um polo de alta tecnologia para poucos, enquanto a maioria da população tem as torneiras secas em casa. Perfeito. Muito obrigado, professor, e obrigado a todos que nos assistiram até esse momento.